E isso está totalmente dentro da teoria do Marx, também aqui não vou poder me deter muito. A questão, o processo de transição não é um processo político, é um processo social. O que importa é a construção social da transição. E ela não se dá através de formas de poder e de exercício da política. Porque a política é incapaz disso. Em primeiro lugar, e fundamental, eu não vou poder me deter nisso, a política, o Estado político centralizado tem que ser destruído junto com a propriedade privada. Isso é pensamento maduro do Marx, não é o jovem Marx. Eu vou brevemente lançar um estudo prévio, publicando pela primeira vez em português, nas raras vezes no mundo que se publica, são os estudos preparatórios, os trabalhos preparatórios do Marx para escrever a Guerra Civil na França, 1871. É o Marx, depois de ter publicado o livro, o tomo 1 do capítulo. A revolução, diz ele explicitamente nesse texto, é a revolução contra o Estado. A ideia do Estado proletário é um absurdo do ponto de vista marxista. Há necessidade da destruição do Estado centralizado. Imediatamente, não é uma questão de esperar consolidar uma nova sociabilidade e aí não se desfazer, porque o Estado não pode ser, a não ser o Estado como elo, como momento da afirmação do capital. Porque o Estado propriamente dito nunca existiu antes da sociabilidade do capital. No pré-capitalismo não há o Estado verdadeiro, como o Marx já coloca desde a juventude. O Estado, como tal, só existe no sistema do capital, portanto ele não é uma universalidade, portanto ele não é uma coisa perfectibilizada. O Estado perfeito é o Estado democrático, o Estado limitado de base limitada. A democracia, fala-se, então para cá, uma estupidez marxista de democracia como valor universal, confundindo democracia com liberdade, fazendo uma identidade espúria. A liberdade humana está para muito além da democracia. Porque a democracia, de qualquer forma, é uma forma de dominação. Por menos perversa que ela seja, ela é dominação. Enquanto houver dominação, não pode haver transição. Pensamento, nisso eu teria grande prazer, não só sobre esse aspecto, mas expor isso no momento adequado. O que acontece no leste europeu? O inverso. Como não dá para transitar pela pobreza para a revolução social, intensifica-se e amplia-se por necessidade o Estado. Ele impõe, na aparência, aspectos e dimensões para além do capitalismo. Por exemplo, ele quer instaurar a sociedade solidária, não a sociedade que se mede as pessoas pelo valor do seu trabalho, pelo mercado, portanto. Não, uma sociedade para além do mercado. Ou seja, onde as necessidades humanas são atendidas. Comer, saúde, escola, etc., garantidas. Ora, quando isso é garantido, não a partir de base material, mas de decreto político, o que acontece? Mesmo quando se atinge um determinado patamar de desenvolvimento econômico, gera-se a iliberdade do trabalho. Isto é, a liberdade da não liberdade. Porque o sujeito, o trabalhador, se aproveita desses benefícios, mas ele não exerce a responsabilidade da liberdade. E a liberdade é, em primeiro lugar, responsabilidade. O que ele faz? Ele cai em anomia. Quanto menos ele trabalhar, melhor. Quanto menos ele fizer, melhor. Eu vi Samora Machel em praça pública, chamando os camponeses de macacos na colheita do arroz no fim da década de 70. Que eles queriam mais tantos tostões, menos tantos tostões. Eu dizia, ele está sendo idealista, está sendo magnífico, mas ele está sendo idealista. Os primeiros eu tinha chegado a fazer 72 horas, né? Escrevi uma carta linda de 20 páginas para o Brasil. Mas não tinha forma de ser a não ser idealista. O idealismo não é uma mera corrupção ocasional de cabeças desviadas. É quando você não sabe e não pode, você projeta por uma especulação. Isso dá origem ao idealismo. Então, o idealismo quer afirmar pela especulação uma potência humana. Eu falo dos grandes idealistas, né? Eu falo
obviamente, principalmente do idealismo clássico alemão. Né? Eu falo no Kant, eu falo no Hegel, especialmente no Hegel, eu falo no Wirth. Mas a base disso é o quê? A base é uma impossibilidade de realização. Então é uma espécie de antecipação do Sartre. É uma espécie de subjetivismo compulsivo que tenta derreter a realidade, né? E nesse sentido tem um grande mérito, né? Mas induz a grandes ilusões. No leste europeu, não podendo transitar para a revolução social, o Estado obrigatoriamente se amplia. Ele passa a ser uma presença em todos os poros da sociabilidade. Ele infernaliza a vida em todas as dimensões. Ele se torna um Estado policial e terrorista, visivelmente. O Estado anti-humano, porque o Estado é anti-humano. E não tem solução para isso, não tem como resolver isso. Não é possível transformar um Estado num Estado tipo kantiano, baseado no homem justo e racional. Já em 43, no começo de sua elaboração, Marx ontologicamente determina contra Hegel: o Estado racional é impossível. Por quê? Porque o Estado é o Estado de uma sociabilidade irracional, que é a sociabilidade do capital. O Estado é o Estado do capital. Ele não é uma universalidade para além das formas de produção. A política não é uma dimensão como atributo universal do homem. Em verdade, ao contrário. Com a dimensão política, o homem não completa o seu por ser homem enquanto ser. É preciso se libertar da política. Nos textos que eu mencionei há pouco, a destruição do Marx sobre a Comuna de Paris, esta é a última palavra sobre essa questão que ele dá até a morte. Ele nunca tinha dito como isso deveria ser. Ele dizia que isto era a perspectiva. Mas com a Comuna de Paris, ele que era um espírito ontológico fundamental, né? Ele não faz projeções subjetivas, mas a subjetividade dele se posta diante do real, extrai a lógica do real. Ele, da Comuna de Paris, extrai a forma de realização da destruição do Estado pela imediata substituição do Estado centralizado, que é destruído, pelo poder comunal, que já não é o Estado. É um poder político, mas que já não é mais o poder político do Estado. O Estado que não é Estado, diz ele, até no texto que veio ao público. E as pessoas simplesmente passam rapidinho por si. Ora, já no 18 Brumário tem a mesma ideia, numa linha, não dá para entender. Eu vou mostrar desde 43, nesse texto que eu estou preparando, até 71 e mais, com a crítica do programa de Gotha, que a extinção do Estado é necessidade revolucionária fundamental, sem a qual não há revolução, não há transição. Ora, o século XX mostrou o contrário, e não mostrou porque o Lenin se enganou, o Trotsky se enganou e tal. O Trotsky não sabia muito disso, e o próprio Lenin não ia até o fim. Não compreendia isso até o fim. Ele sabe, pega esse estado de revolução, ele faz uma acadêmica bela, uma bela exercitação acadêmica, que o Estado precisa desaparecer. Mas parece um capítulo, né? É como uma monografia. O que vem depois tem algum vínculo com aquilo, ele registra a ideia, mas ele não pode executar nem minimamente essa ideia. Ora, nós chegamos aqui no leste europeu, aquilo não é nem capitalismo e nem socialismo, Chegamos a uma sociedade não capitalista, porque não tinha propriedade privada e não tinha mercado, mas a uma sociedade regida pelo capital, sob a forma de um Estado que tentava, ilusória e progressivamente, de forma truculenta, afirmar um poder para além do capital. Ele gera, como eu já disse, a iliberdade do trabalho, a irresponsabilidade do trabalho. E chega, então, ao quê? Na medida que o trabalho é irresponsável e na medida que não tem mercado, este capital que continuou presente e regendo a vida do leste europeu se atrofia, estagna. Esse capital estagnado e atrofiado precisa do mercado para poder continuar. Perestroika, glasnost, é a tentativa de se antecipar diante do desastre iminente
como todo no último ano nós vimos, e repor formas, sucumbir às formas capitalistas de economia e do Estado. E é incrível como alguém ainda conseguia ver na Glasnost, na perestroika, a promessa ou a possibilidade de um aperfeiçoamento do socialismo. Este babaca do PCB, o que foi candidato a presidente, né, que nunca leu uma linha do Marx, né, ele é um insulto a qualquer inclinação marxista. Como é que ele chama? Roberto Freire. Né? Vem me falar na renovação do socialismo, ou como esse genuíno, né, que pode entender de espingarda da década de 50, mas de reflexão marxista não tem a mínima. O que há uma recomposição do capitalismo. Isto é, todas as... E no caso dos países, as antigas democracias populares, né, elas recompuseram rapidissimamente. Claro, não no ponto de maturação que querem, porque estão dependendo da vazão de recursos do Ocidente. E até banco, eu li, anteontem foi fundado um banco inter-europeu, né, com a presença de Mitterrand, se não me engano, do primeiro-ministro inglês. Do ponto de vista financeiro, tem lá seu significado, mas é muito menor do que BID, FMI vão mobilizar já para este primeiro ano. A tragédia, a dupla tragédia da Comuna de Gdansk, princípios da década de 80, foi a última esperança que eu tive. Se era possível o leste europeu se repor, se reciclar, não na direção de uma recomposição do capitalismo, mas uma tentativa de corrigir o monstro que tinham criado. Me manifestei, por escrito de cara, simpático à movimentação do Solidariedade, e redundou no que redundou, num anticomunismo da mal, né? Inclusive, não apenas por responsabilidade e solidariedade dessas pessoas, pela incapacidade teórica fundamental deste século dos PCs dominantes, e mesmo dos partidos que reivindicam a herança do marxismo, mas que não dão um passo à frente. Tem algumas pessoas razoáveis, eu me refiro ao trotskismo, por exemplo, eu me refiro às tendências que estão hoje dentro do PT, que é o pior do PT. Porque eles são reminiscências esclerosadas do passado, são cadáveres que se supõem o futuro. Então a articulação, sim, a articulação é a coisa da vida, é um socialismo, entre aspas, é o socialismo não marxista. Como isso não pode existir, então o PT é aquilo que não existe, ele é uma afirmação simplesmente política. Toda a questão se mostra aqui como o leste europeu, tendo um dos aspectos, uma das dimensões fundamentais, o desastre do leste europeu tem um traço. Não é a política errada, ou a política a qual faltou este ou aquele ingrediente, é o excesso de política. Porque a política, do ponto de vista revolucionário, Marx deixa isso realmente muito claro, mas o século não entendeu isso, e dá para explicar por que não entendeu. A política revolucionária é a política que desfaz a política. Eu não estou pregando aqui nem o sentido da extinção anarquista do Estado, que é uma ideologia e uma teoria da ordem do capital. O anarquismo é um pensamento derivado do capital, não é um pensamento derivado da perspectiva do trabalho. O primeiro a pensar nesse sentido foi um homem muito anterior até o Marx, o Fichte. Né? O Fichte é o primeiro a falar na necessária extinção do Estado, só que ele se embananava tanto que cada livro que ele escrevia, ele complicava mais e fortalecia a existência do Estado, porque ele não compreendia ontologicamente o que era o Estado. E o Estado o que é? O Estado é a usurpação de energias sociais que são alienadas da sociedade. Isso é a determinação do Marx. O que é o Estado? É o quadro de energia social usurpada da sociedade. A extinção do Estado é a recuperação dessas energias pela sociedade, pelos homens. Isto não ocorreu no leste. O elemento decadentista está inteiramente posto. A restauração capitalista, com maior ou menor velocidade, está aí configurada.
Eu preciso terminar, mas não posso, evidentemente, deixar de referir um terceiro e último ponto. Eu estou saltando aqui coisas, o esqueminha já era mínimo, no entanto, se prolongou, mas só para dar o fecho. Posto nesses termos, parando aqui, dizer, bom, não há mais nada a fazer. Eu tenho desenvolvido, desde o fim da década de 70, uma tentativa teórica de compreensão da realidade dos países do terceiro mundo. Quando fui a Moçambique, esse livro meu estava já publicado. Eu chamo a via de objetivação do capitalismo no terceiro mundo de via colonial. Eu acompanho isso, clássicos. Obra de Marx, que chamava o desenvolvimento francês e inglês de clássico, verdadeiras revoluções. O desenvolvimento alemão, o quadro alemão é chamado de miséria alemã, que se retratava, é incapaz de implantar, de objetivar o capitalismo. O Lenin virá a chamar a miséria alemã do Marx de via prussiana. E na década de 60, alguns brasileiros, que tínhamos descoberto e seguíamos certas linhas de pensamento lucasiano, alguns, não eu, tentaram transferir a via prussiana para o Brasil. Isso foi depois de 64, foi do golpe de 64. Porque antes o PCB simplesmente tentava reproduzir mecanicamente o que era válido para países de ponta, um esquema para o Brasil. Isto naufragou, então alguns tentaram colocar a via prussiana. Eu me aproximo dessa questão da via prussiana, era claro, porque entra aqui uma questão metodológica, ontológica e metodológica, o problema da lógica da particularidade. As objetivações no mundo real se dão por formas diferentes, com graus diversos da universalização. Então, isso dá pela forma da particularidade. Não dá para esclarecer o que é isso, é uma chave da compreensão da questão metodológica. E, na realidade, é por formas particulares que a coisa se põe. Então, pode-se distinguir a forma clássica, Inglaterra e França, uma forma não clássica, e que é retardada, onde o capital, a burguesia, não tem capacidade de instalar o capitalismo, a Alemanha, a Itália. E há uma terceira, que eu propus na década de 70, com a devida prudência científica, e que hoje eu afirmo manter a prudência científica como inteiramente configurada. É a via colonial. A via colonial de objetivação significa que o capitalismo se objetiva em dados lugares, África, Ásia, América Latina, por influxo e determinação do desenvolvimento do mercado mundial do capital nos países centrais. Ou seja, o capitalismo vem parar no Brasil, na Argentina, em certas regiões da África, certas regiões da Ásia, não por um desenvolvimento interno de suas forças, mas pelo aparecimento de fora. Consequentemente é isso. A burguesia dos países desse tipo são burguesias inacabadas e inacabáveis. É um capital inacabado e inacabável. Portanto, ele é um feto monstruoso. Quando ele cresce, ele engorda, ele desenvolve, mas ele não consegue nunca chegar a ser adulto. Ele é monstruosamente fetal, mesmo na velhice. Pior, portanto, do que a burguesia alemã. Porque a burguesia alemã acaba por realizar aquilo que o Engels chamava das tarefas econômicas, mas não realiza as tarefas políticas. No caso de um país como o Brasil, a burguesia não realiza nem as tarefas políticas e nem as tarefas econômicas. Não há democracia, nem no sentido mais simples e formal, realizado no Brasil a partir da lógica do capital. É uma ilusão dantesca. Nós estamos vendo aqui, né? Eu vinha dizendo isso muito antes, eu venho dizendo isso por escrito desde 77. Toda a oposição brasileira caminhando no sentido da democracia, da constituinte, né? Nunca fui contra a democracia, nunca contra a constituinte, mas mostrava, tem os textos aprovados, estou recolhendo todo esse material, vou publicar num livro até o fim do ano, mostrando que isto não resolveria nenhum problema brasileiro. Eu sinto inteiramente confirmado pelo processo concreto. Está aí o homem do roxo, mostrando que através das formas eleitorais se realiza o grande objetivo da ditadura de 64. A internacionalização subordinada do país à economia central.
Claro, a minha posição é uma posição grata. Eu sou, já me disseram isso muitas vezes, uma metralhadora giratória. Eu saio do motivo para tudo para lá. Não por gosto. Eu, ao contrário, gostaria de atirar rosas. Né? Mas sou obrigado, por uma questão de responsabilidade intelectual e humano-política, a despejar tirombaços, constantemente. Não podendo, Brasil, Argentina, países africanos, etc., da perspectiva do capital, armar uma democracia e uma resolução econômico-societária minimamente conveniente à sua identificação nacional, é só da perspectiva da lógica do trabalho que isso pode se pôr. É um outro aspecto extremamente delicado que fica um dia, em algum momento, eu estou sempre pensando na colocação inicial da Lucila, isto é um começo, né? E nós estamos à disposição, eu volto a reafirmar, para receber todas as críticas de vocês, mas isso subentende ter a oportunidade de colocar certas coisas. Como um trânsito ao socialismo, hoje, é impossível. Não que não haja bases materiais, não haja condições objetivas. Condições objetivas para o socialismo não são mundiais. Mas não há a menor nem a mais longínqua condição subjetiva. E sem isso, não há revolução. Não é aglomerando uma multidão de famélicos que se faz a revolução. Definitivamente não. E a vanguarda hoje do trabalho não é mais o trabalhador fabril do século XIX. Portanto, a opção pelos pobres, com todo respeito à expressão, é absolutamente insuficiente. Eles não oferecem a perspectiva de futuro. O trabalhador, mesmo da máquina mecânica, não é a vanguarda do trabalho. Definitivamente não é. Nesse sentido, fora completamente do espírito daqueles que deram décadas atrás o adeus ao proletariado, se o proletariado é o sinônimo do trabalhador fabril, do estágio tecnológico, da mecanicidade, tudo bem, adeus a ele. Mas não é adeus à perspectiva do trabalho. É impossível dar adeus à perspectiva do trabalho, porque se eu dou adeus à perspectiva do trabalho, se eu suponho o trabalho como extinto, o homem está extinto. Não existe homem sem trabalho. O homem é posto e desenvolvido pelo trabalho. Não há materialização do homem, seja carnalmente, seja espiritualmente, sem trabalho. Trabalho é a atividade fundamental do homem. Não o trabalho como meio de subsistência, o trabalho como autoconstrução. Que subentende trabalho material. Essa perspectiva não dá para superar. Mas não é simplesmente reafirmando o grotesco hoje em dia. O campesinato que trabalha com enxada curta na África, ou no Nordeste brasileiro. Ou o trabalhador da fábrica que opera um tear ou um torno mecânico. Ou o estivador que carrega ainda absurdamente sacos. Estes não são a vanguarda do trabalho, estes são o rebotalho da retaguarda. Estes são, lamentavelmente, os suprimidos da história. Eles poderão ser, e deverão ser, pela invocação de sua miserabilidade, uma massa a ser puxada, mas a perspectiva é dada pela ponta do trabalho. E a ponta do trabalho hoje está, implicidamente, naqueles que não têm a menor intenção consciente de uma transformação social. O trabalho hoje de ponta é o trabalho daqueles que constroem computadores, operam computadores, mexem com a química fina, que elaboram a automação. Essa é a ponta do trabalho. E ou nós colocamos a perspectiva do socialismo a partir disto, ou não pomos perspectiva nenhuma. O que não quer dizer não protestar e não denunciar a miserabilidade reinante no mundo contemporâneo. Rico mundo capitalista, onde o Brasil é a oitava ou nona economia do mundo. Dá para medir não a riqueza do mundo, mas a pobreza. Se este país é a oitava ou nona economia do mundo, este mundo é um mundo de miseráveis.
observadas algumas exceções, alguns bolsões. Ora, a perspectiva do trabalho é, na América Latina, eu diria, para ser prudente, especificamente em termos de Brasil, mas eu não tenho maior dificuldade em generalizar, aquela que pode pôr uma alternativa, eu venho pedindo desde 77, uma alternativa de política econômica para o país. Quando o PT surgiu, ele dizia que não queria ouvir falar nisso, porque não estava aí a fim de administrar a crise do capitalismo. Nunca vi uma coisa mais burra do que essa. Burrice da qual, obviamente, os representantes atuais no Congresso, no Parlamento, em todo lugar, não se livraram. Haja visto as pequenas molecagens, hoje, do Aloysio Mercadante. A subcultura da economia, posto como economista de vanguarda. Ou o César Maia. Que é até melhorzinho que o outro. Mas não é com isso que se dará um único passo. A perspectiva do trabalho é aquela que pode ser responsável por uma reordenação do sistema de produção sem mudar ainda o modo de produção. Olha, outra sutileza. Não é possível pensar em socialismo, em trânsito para o socialismo, mas é possível pensar numa coisa extremamente problemática, tensionada, que é a mudança do sistema de produção sem mudar o modo de produção. O que significaria isso? Ordenar a produção de propriedade capitalista em função das necessidades do conjunto da população. Isso que eu chamo de identificação nacional. Porque os estados não estão suprimidos e o capitalismo não suprime estados, mesmo formando blocos regionais. E a Europa unificada não é a Europa internacionalizada. É uma distinção que tem que ser feita com muito cuidado. Qualquer forma, mais ou menos equilibrada e mais ou menos coerente democracia no Brasil só pode se dar a partir da perspectiva do trabalho e não a partir da perspectiva do capital. Tenho convicção de que daqui para frente todas as formas da ação política e sindical terão que ser mudadas. Não é repetir o modelão do século XIX. Claro, recolher o que tenha de positivo, a nível principalmente de alguns princípios, mas a reordenação capital, capital, quer dizer, fundamental, da forma de procedimento é um impositivo. O que subentende o resgate do autêntico pensamento do Marx, para concordar ou para discordar. O Marx é o autor aparentemente o autor mais influente deste século. É o autor, em verdade, mais ignorado deste século. Principalmente por aqueles que, em organizações políticas, subentenderam estar reivindicando a sua herança. O destino da obra teórica do Marx foi inteiramente perverso. A partir até mesmo do seu amigo de 40 anos, o Engels, que na dimensão filosófica não foi capaz de entender o que o Marx colocava. Os erros filosóficos, mas não só filosóficos, do Engels se transmite, porque são textos mais fáceis, para uma certa universalização. O Lenin, inclusive, naqueles seus escorregões, e alguns escorregões sérios do Lenin, é em função do Engels. Por fim, o stalinismo, enquanto pensamento, é a consagração dos erros contra o resto da teoria. É perverso, é muito perverso. O resgate do pensamento marxiano efetivo é uma tarefa que mal está começando. Eu não seria capaz de indicar mais do que meia dúzia, 10 pessoas no mundo inteiro dedicadas a isso. Enquanto isso, por quê? Porque a pseudo-esquerda, hoje pseudo-esquerda, mas a esquerda que morreu, temos que admitir, a esquerda morreu. Esquerda enquanto posição teórico, político, ideológica, da perspectiva do trabalho. Hoje o que se chama de esquerda simplesmente não é uma posição de esquerda, mas uma posição na esquerda. Isto é, ocupando o espaço mais radical de uma lógica política do capital. Isto é PT, isto é PDT, etc, etc. Isso é social-democracia. A recuperação da teoria
é uma tarefa prática fundamental. Com isso eu não estou querendo, de forma nenhuma, gerar a proposta, nem de longe, de uma desmobilização, nem que ninguém saia de seus organismos. O que eu quero é que cada um que pertence a isso aqui leve essas ideias lá para dentro. Espero que ninguém saia, mas que seja a espécie de ser a substância e cada um de vocês a seringa. Né? Leve para lá, não sai de lugar nenhum. Não é uma proposta de desmobilização. Esse resgate da teoria marxista é extremamente complicado, porque subentende reescrever, inclusive, toda a história, no mínimo, história teórica, a história política, a história social, no mínimo dos últimos 300 anos. É uma tarefa a longo prazo, mas alguns resultados, algumas antecipações podem e devem ser feitas, e o fato dela ser a longo prazo não implica em desmobilização imediata. Mas, eu diria, hoje é preciso pensar a partir do princípio da política que desfaz a política. Ou seja, entender com Marx que a política é apenas instrumento, não tem objetivos próprios, e os seus objetivos são simplesmente negativos. Ou seja, a política só desfaz, ela só quebra, mas ela não constrói. Isso ele diz de textos, aliás, eu tenho alguns textos já publicados há vários anos mostrando elementos disso, estou integrando um texto completo nessa direção, que estará pronto no mês ou mês e meio. Esta política, portanto, não é uma desmobilização política, mas é a consciência política dos limites intrínsecos e insuperáveis da política. Eu não estou propondo uma despolitização, eu estou voltando à palavra de ordem dos anarquistas, não façamos política. Façamos, sabendo que ela é meio, que ela não tem objetivo próprio. E que o objetivo é a revolução social, no sentido de reordenação cabal das formas societárias de existência do homem. Isso é uma coisa muito a longo prazo. Isso significa, portanto, princípios para a ação mobilizada. Quanto antes isto caminhar nessa direção, tanto melhor. Não se entusiasmar na primeira greve um pouquinho mais expressiva e dizer, agora vamos. Olha aí, não vamos. A última vez que no país foi possível pensar nesses termos, eu até escrevi, foram as greves de 78, 79 no ABC. De 80 já foi uma droga politicisticamente deturpada pelo PT nascente. As duas grandes greves foram 78 e 79. Poderiam ter superado os partidos e os políticos da época, não superaram. O Lenin dizia que em certos momentos o movimento das massas superam as formulações e as posições dos partidos. Eu cheguei em várias conferências por São Paulo, Rio, etc., levantar esta possibilidade. Não ocorreu e definitivamente não está ocorrendo e não há perspectiva, não há visualização nesta direção. A mobilização, então, em torno da intensificação das lutas sociais é que é o decisivo. Denunciar a superexploração de trabalho que caracteriza a periferia do sistema do capital, o mundo subdesenvolvido. A superexploração do trabalho. Por isso é o arrocho salarial, que é absolutamente pedra angular do sistema de produção e dominação no terceiro mundo. Demitir, desempregar, é a forma mais aguda e polar da superexploração do trabalho, porque é a negação do próprio trabalho. E não é o Estado que poderá regular melhores salários. Isso é o distributivismo no seu sentido piegas. Um Estado com o Lula, coisa que não pode e não vai acontecer nunca, será o Estado que vai impor as leis para que todo mundo possa beber, como ele dizia, para meu escândalo, também beber sua cerveja. Ele reduz a questão da pobreza brasileira ao direito à cerveja. Na forma de sua expressão, na sua incompreensão visceral da questão. Não se distribui melhor sem mudar a forma de produção. Porque a distribuição é produzida pela forma da produção. Tal qual é a forma da produção, assim é a distribuição. Não existe distribuição em autonomia politicamente regida face à forma de produção. A produção
no terceiro mundo é a forma de produção da superexploração do trabalho, sem o qual não dá para subsistir. Basta pensar no seguinte: é preciso alimentar dois patrões, o interno e o externo. A superexploração se dá por aí. A não acumulação de capital do patrão interno, que fica sempre na dependência do outro, por isso ele é incompleto e incompletável. Como receptor de dinheiro, ele pode participar do mercado mundial, mas sempre na condição de receptor. É muito diferente participar do mercado mundial como receptor ou participar do mercado mundial como financiador. É muito diferente, em última instância, pertencer ao mercado mundial como devedor ou pertencer ao mercado mundial como banqueiro. Eu não estou participando do mercado mundial. Não é simplesmente abrindo as comportas do país que se resolve. Também não é fechando no sentido primitivo. É a justa tentativa de articulação de um ponto de equilíbrio a partir da soberania da identificação nacional. Isso eu chamaria de primeira transição, porque dá um regime, dá uma situação de instabilidade clara, porque subtende desarmar os aspectos mais gravosos da forma do capitalismo objetivado. Não é a revolução socialista, mas é uma primeira transição. Toda ela se cifra fundamentalmente na ordem do universo das medidas econômicas e sociais. Se diz sociais, diz econômicas. Se diz econômicas, diz sociais. Finalizando. A terrível crise contemporânea tem um aspecto visível. Muito visível e universal. Hoje mais universal do que um outro aspecto também muito grande. Quais são esses aspectos? Um maior que o outro. A miséria espiritual é maior que a miséria material. Porque a miséria material, acompanhada da miséria espiritual, a parte pobre do universo humano, é uma. Mas a riqueza material do conjunto dos poucos países, ou mesmo que fossem mais numerosos, dos países ricos, não é acompanhada de riqueza espiritual, mas é acompanhada de miséria espiritual. A miséria espiritual é o universal dos universais na contemporaneidade. O que não quer dizer que eu esteja sugerindo a desmobilização de todos os dobramentos a partir da miséria material. Não disse isso. Não disse, não pensei. Mas estou dizendo que é preciso pensar com a máxima atenção a miséria espiritual. Ninguém está em conforto hoje no mundo. Talvez uma minoria das minorias. Mesmo esta eu duvido. A insatisfação de ser é permanente e constante. E o apodrecimento dos indivíduos é absolutamente hoje, se não já palpável, pelo menos cheirável. Fedemos. A humanidade está fedendo. Pela decomposição da forma de ser. As teorias do irracionalismo são a expressão teórica adequada enquanto destituição do homem. Porque ele está reduzido a pulsões, só para pegar um aspecto. A rica complexidade do ser homem, que inclui as dimensões das pulsões, hoje é invertido, de cabeça para baixo, e a pulsão se torna mecanicisticamente, desde o inconsciente de Freud até as outras formulações do irracionalismo contemporâneo, que generalizam e agudizam e radicalizam essa dimensão de Nietzsche e Heidegger, unilateraliza o homem. O homem contemporâneo é o homem unilateral. Do egoísmo racional à unilateralização radical, eis o itinerário deste século. E, em verdade, desde século XVIII para cá. Não quero garantir, nem quero sustentar, mas quero apenas deixar na linha do horizonte. Talvez uma reordenação dos movimentos sociais revolucionários se porão
pela compreensão de que a política é meio e que o homem está sendo liquidado. Não por utopias, nem por mágicas. A lógica da acumulação ampliada necessita esmagar cada vez mais. Onde isso vai parar, não é preciso nem saber. Porque onde já estamos, já é suficiente para notar a dramática situação em que as coisas estão postas. Assim, por exemplo, se na literatura, não é da literatura, a picaresca, temos publicado propositalmente um livro do Lesage, Gil Blas, é o instante do capitalismo nascente, onde a forma ridícula de ser prosaica do novo homem é criticada pelos iluministas, dando risada deste homem. O homem novo, que é um rebotaio, já desde o começo, que chega com Goethe do jovem Werther a expressar a personalidade impossível que, no entanto, só tem uma saída. Ele pratica o suicídio revolucionário. Ou a vida autêntica ou nada. Então ele é revolucionário porque ele nega a vida inautêntica. Deixa-se de rir e passa-se para o suicídio. Hoje o prosaísmo é totalmente dominante. Resultado do suicídio seria ele novamente agora risível. Talvez, exatamente por essa extrema pobreza espiritual, se possa divisar e notar que ele é o ponto de toque a partir do qual a propositura da revolução possa ser feita. Porque ela é necessária. Ou ela é feita, ou não há perspectiva do homem. Por isso o socialismo é, sem dúvida, necessário. A extrapolação do horário veio como brinde. É essa interpretação que eu pessoalmente gostaria de registrar. Nós temos realmente uma limitação física em termos do horário. No entanto, gostaríamos de permanecer por algum tempo, pelo menos até perto de meio-dia, não sei das condições das pessoas, muitas trabalham, mas seria pelo menos importante, se alguém puder permanecer, se nós chegássemos até próximo ao meio-dia. Uma vez que eu sei que essa meia hora não é suficiente para debatermos todas as questões que foram levantadas, a análise que o professor Chazinha realmente fez é bastante densa, com muitas provocações no melhor sentido do termo, e essas sugestões de debate que o professor Chazinha fez ao longo da sua exposição foram anotadas, registradas, e também gostaríamos de registrar a importância de um retorno do professor aqui à faculdade para que nós possamos aprofundar essas discussões. Como vocês viram, o professor Chazinha fez várias referências à experiência de Moçambique. E isso foi muito oportuno, porque nós temos, para a próxima semana, uma continuação dessa discussão, tomando uma questão particular, um caso particular de análise, que o nosso aluno e colega, professor Miguel, moçambicano, que vocês conhecem, ele está se propondo a fazer também uma discussão aqui, na próxima sexta-feira, às 9h30 da manhã, mesmo horário, com o título de A Crise do Socialismo, o caso moçambicano. Portanto, essas questões que o Chazinha coloca aqui, sobre a via colonial, sobre a questão da análise de Lenin sobre o elo mais frágil da cadeia, possibilidade ou impossibilidade de construção do socialismo com base material fraca, todas essas questões subjetivas, essas questões que o Chazinha traz aqui, enquanto uma discussão mais ampla, serão analisadas à luz de uma experiência específica, que é a experiência de Moçambique. Todos vocês já estão convidados para essa discussão. Bom, gente, então vamos iniciar o debate.
meu papel aqui é fundamentalmente de mediação, e eu gostaria que todas as pessoas que quisessem formular suas questões o fizessem. Para tal, vamos utilizar a seguinte sistemática: 3 perguntas, bloco de 3 perguntas, e por favor, Chazinho, respostas breves para que as pessoas possam ter assim um retorno mais imediato. Isso em função do horário, porque você realmente tem conteúdo para muita discussão, né? Mas só para agilizar o ping-pong, tá? Então a palavra está aberta, quem quiser se aproximar, ou então seria interessante falar ao microfone, porque está sendo gravado. E sendo gravado, eu quero inclusive registrar, tem muitos professores aqui, poderão utilizar a fita em aulas, no nosso mestrado também, né? Temos alunos de mestrado aqui, poderemos utilizar a fita também posteriormente para discussão nas nossas atividades didáticas. Então, eu gostaria que as perguntas fossem feitas ao microfone. Eu acho que esse debate que se faz aqui na faculdade, eu acho que ele é extremamente importante e eu acho que ele se... Por gentileza, sua apresentação. Sou Carlos Magno, diretor do Sindicato dos Professores e militante político do PCdoB. O problema é o seguinte, que eu acho que nós vivemos hoje uma situação onde que há necessidade de se discutir uma série de questões. E aqui me coloco muita franqueza para os companheiros que vivem há 20 anos com a militância, não é? E eu acho que nós, hoje, o conjunto da esquerda, não só no Brasil, mas para dizer, no mundo, passa por uma situação de dificuldades. Tem uns que, diante dessa situação de dificuldades, eles se prostram diante da impossibilidade de fazer qualquer mudança, e esta prostração significa, na verdade, não aceitar e enfrentar os desafios que temos. E um dos desafios, eu acho que colocado aqui nesse debate, e que alguns setores têm perseguido, é exatamente diante do fracasso de uma experiência. Eu acho que aí nós temos que assumir o Marx naquele sentido de ser radical, de procurar realmente reconstruir, procurar a causa das questões, dos problemas pela sua raiz, a sua natureza real, que a gente possa abandonar um certo idealismo e subjetivismo na nossa ação. Mas, entre algumas questões que o professor Chazinho colocou, que eu gostaria que ele se posicionasse, apenas uma abordagem global do seu pensamento, e o tempo, de certa forma, limita a sua explicitação completa. Eu gostaria, quando ele disse, por exemplo, na questão da via colonial, depois fez uma referência en passant a uma política que seria a do governo Collor, de materialização de um projeto do golpe de 64, que seria a internacionalização da economia. E, em outro determinado momento, ele fala que é preciso buscar uma certa articulação entre, pelo menos assim entendi, entre os problemas de um país como o Brasil, um país subdesenvolvido, o terceiro mundo, e que se posta simplesmente como devedor no mercado financeiro internacional, como que ele se situa hoje na atualidade o problema da questão da luta contra a dominação imperialista. Porque em nenhum momento se citou isso. É uma luta superada? Como que essa questão se coloca hoje? Mais uma pergunta? Estamos gravando, é necessário o microfone. Eu gostaria de perguntar ao professor Chazinho em relação Sua apresentação, por favor. Eduardo, aluno do mestrado em filosofia. Eu gostaria de perguntar ao professor Chazinho em relação à guerra do Golfo Pérsico, se foi um processo retardatário de um processo de unificação dos países orientais, como se deu no século XIX,
ou no século XVIII, da unificação dos países do primeiro mundo, ou seja, uma intervenção pela força de unificar várias regiões que hoje são divididas pelo imperialismo dos países do primeiro mundo. E retrata também a unificação hoje dos países do primeiro mundo no sentido de impedir qualquer processo de emancipação, tanto como mostrou desde o plano do capital, como se foi a iniciativa do Golfo Pérsico, não de uma emancipação para uma socialidade socialista, mas sim de uma guerra econômica dentro do próprio plano do capital, e pode significar para nós uma impossibilidade de qualquer iniciativa de um país isolado tentar um processo de emancipação sem uma via de um bloco histórico. Como demonstrou, as forças do terceiro mundo, elas se unificaram, né, diferentemente da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, em que elas se digladiaram mutuamente em interesses determinados interesses econômicos. Hoje elas se unificaram para manter seus interesses econômicos. E um país isolado impossibilitado de qualquer iniciativa ofensiva contra os países do primeiro mundo. Eu gostaria de perguntar como é que se fica hoje no plano estratégico, a nível internacional, da unificação dos países dominados, como é que seria um processo de emancipação em relação aos países do primeiro mundo, né? Só isso, muito obrigado. Mais uma pergunta? Não aparecendo? Exatamente, mesmo porque parece que as duas questões estão muito ligadas. Estão muito ligadas, então. Com toda a processualidade, e aqui o imperialismo é uma processualidade, né? Ele não é uma forma linear, ou seja, algo estabelecido de um modo e deste modo ele permanece, é preciso distinguir, né, os momentos. No momento atual, e há nisso um esforço, por um esforço do Mandel, né? Publicamos esse livro, A Crise do Capital, essa questão de como se desdobrar, e este livro esse livro é um desdobramento do livro Capital Tardio, Capitalismo Tardio, né? Que eu acho uma expressão de uma infelicidade monumental. Ele próprio coloca, e nisso eu concordo. Se nós pensarmos imperialismo como aquele fenômeno que, gerado ao final do século passado, e na passagem do século XIX para o XX, se desenvolveu, se expandiu e dominou, e se pensarmos isto hoje do mesmo modo, nós cometeremos um equívoco fundamental, porque ele não tem mesmo mais da mesma forma. Bastaria, por exemplo, referir que a arma, o meio, a mediação fundamental do imperialismo nascente foi o fuzil. Ao longo do século XIX, e que hoje o míssil é a finança internacional. Essa diferenciação de meios é absolutamente essencial e fundamental. Segundo ponto, o imperialismo é, digamos assim, a dimensão do problema do mercado internacionalizado do ponto de vista da relação receptor e dominante, né? Do ponto de vista de dominante de países centrais e dominados países periféricos. O imperialismo é este elo, ou seja, a internacionalização do capital não é homogênea, nem pode ser homogênea. Ela é, pelo menos tanto quanto é possível, ter uma linha de horizonte, né? No tempo que nos é possível visualizar, terá que ser sempre um conjunto de países desiguais. A desigualdade é a condição de possibilidade da relação imperialista. A ideia, hoje neoliberal, né, de uma felicidade material, etc., internacional a partir da expansão do mercado internacional, é uma mentira, é uma contradição nos termos. A igualdade subentende a inexistência de uma relação de dominação.
Ora, como é que poderia haver, então, relação imperialista na igualdade? Não existe. Não é? Uma relação imperialista na igualdade é a internacionalização, que só pode se dar a partir do trabalho e não a partir do capital. De modo que, sob a sua face específica, ou seja, usando o sistema financeiro, portanto, nem é necessário em todos os momentos, em todos os lugares, a implantação sequer das próprias fábricas, mas basta o sistema financeiro, o que não abre o espaço a uma eliminação da presença direta, né, da empresa. Estamos vendo isso aqui. Né? Mas sobre esse duplo aspecto, a rota da relação desigual, portanto, a rota de desigualização, ela se acentua ainda mais. Hoje, um país da periferia é mais periferia do que há 20 anos atrás ou 30 anos atrás. Quando a luta, neste sentido essencial, prossegue, mas prossegue modificada, porque não é mais possível pensar, e já não era possível no pré-64, mas nesse sentido, você não vai gostar disso que eu vou dizer, aquela postulação do PCB, antes da divisão, que vai dar também posteriormente no PCdoB, a colocação de uma luta anti-imperialista era uma coisa correta? Nunca colocada adequadamente, porque era colocada como encabeçada pelo capital. Tinha que ser pensada naquele momento já como encabeçada pelo trabalho. Então era a ideia de completar o capitalismo. Ora, o capitalismo é incompletável no Brasil. O incompletável vai naquele sentido de ser um país soberano que desenvolve a sua própria dinâmica a partir de forças que o autossustentam. Ora, isso já não existia fins da década de 50, princípios da década de 60. Ora, nesse sentido também eu sou completamente crítico contrário àquela ideia de que 64 no Brasil era absolutamente necessário. Isso é uma tolice teórica. Agora, era preciso pensar na perspectiva do trabalho. Não, então nesse sentido modificado, a luta anti-imperialista prossegue. Só que, necessariamente, a partir da perspectiva do trabalho, não como autonomização de um capital que não é autonomizável, mas sim, trabalho dando a perspectiva, subentende uma reordenação mais equilibrada nas relações internacionais. As relações internacionais serem mais equilibradas. Nisto vai a segunda resposta. É absolutamente impossível a partir de iniciativa de um país isolado, mesmo sendo um dos países únicos no mundo que poderiam tomar qualquer iniciativa nesse sentido. Aí vai uma cita no meu artigo, né? Veja, são poucos os países que poderiam combinar ruptura e transição. Nenhum país da Ásia, nem a Índia, nenhum país africano e pouquíssimos países latino-americanos, eu enumero com certa ênfase apenas 3: Brasil, Argentina e México. Talvez, com uma boa vontade assim muito grande, para ser bem generoso, incluiria Venezuela. São os únicos. Ora, o México, entre o meu artigo de um ano e pouco atrás e este momento que eu falo, o México já está descartado. O México já foi através do esquema de mercado Estados Unidos, Canadá, onde o México vai fazer o papel secundaríssimo, periférico, né? O México já está descartado. A Argentina está tão desarticulada que ou em pouco tempo se propõe uma linha nessa direção, ou a Argentina estaria descartada também. O Brasil, se o governo Collor tiver sucesso mínimo, o Brasil está descartado. Então toda a problemática terá que ser reexaminada. Por isso que eu dizia no meu artigo que era um momento vital as eleições de 89. Não se podia perder, e nós perdemos. E para não perder, tinha que haver uma confluência na esquerda, não de esquerda, na esquerda. Daí o meu apoio, eu repito, de público, mais que cria arrepios, o apoio a Brizola. No meu entendimento, quem fez não foi Collor que venceu, mas foi Lula que derrotou Brizola, e a desgraça é essa. Absolutamente imperdoável o que aconteceu.
Não é possível mais um país isolado. Daí, nesse mesmo artigo, falar numa articulação dos principais países da América Latina para organizar em torno de si os demais e, nessa direção, obrigar, sem quebra do modo de produção, uma redefinição das relações internacionais. Sem juntar Brasil, México, Argentina, vá lá, Venezuela, vá lá, Peru e Colômbia, porque o resto é o resto, não apita, o resto poderá ser trazido. Agora estão falando do Cone Sul. Vejam que a coisa, o Cone Sul, tal como está sendo posto, é a subsunção do Uruguai ao Brasil e à Argentina. Não é esta a forma, porque o Cone Sul está sendo feito da perspectiva do capital. Junta os três para os três juntos serem subordinados. E qual é a perspectiva desse mercado regional já em parte estabelecido, Estados Unidos, México, Canadá? É pegar agora o continente sul-americano. Na hora que México já foi assimilado, se assimilar Argentina e Brasil, a conversa, toda a nossa conversa tem de ser outra. Mundialmente. Para ser breve e curto, podia prosseguir, acho que está respondido. O momento é extremamente delicado. Ciências Sociais, a FAFIS, e sou também militante político, sou do PCdoB. Eu queria me referir ao segundo aspecto da crise, né, que o professor Chazin colocou, que é com relação à crise do pós-capitalismo, né, que ele chama de pós-capitalismo, que é com relação à questão do leste. Bom, nesse aspecto, eu queria levantar uma questão, quando ele levanta que a construção social da transição, né, nesse sentido, não se dá através da política, mas da superação da própria política. Né? Ou seja, a política tem que ser compreendida como um meio. Nesse sentido, ao mesmo tempo, no desenvolvimento do seu raciocínio, ele disse que o Estado proletário seria, nesse sentido, uma ideia absurda. Né? Então, eu queria discutir um pouco o seguinte: se é ou não necessária a política para a superação da política, ou seja, é ou não necessário, né, o Estado para a superação do próprio Estado, ou seja, para a superação de si mesmo. Se a resposta é sim, por que então o Estado proletário seria, nesse sentido, absurda? Bom, eu vou dar o direito de pergunta complementar a minha. Ela se refere a uma questão... Ela se refere a um debate que ocorreu na semana passada na Escola Sindical 7 de Outubro.